Eu tenho uns bastidores aqui exclusivos sobre essa questão da anistia. Inclusive eu conversei longamente com o Tarcísio e eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Eu também vou daqui a pouco voltar no julgamento do Bolsonaro. Mas antes eu quero falar do julgamento daquele que não está acontecendo. E aí eu vou pedir aqui o auxílio do Júlio. Júlio, por favor, coloca na tela o trecho da audiência ontem no Senado do Eduardo Tagliaferro. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis, que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiserem eu posso abrir e mostrar, que são dois fatos bem graves. Esse fato e o fato do atual Procurador-Geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, se não me engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos que tem um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de sujeitos auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e naquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente, foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador, e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando o Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo, para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PECs, circuladas essas PECs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito por locados anterior. Então não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PECs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu, no dia que ele tirou, foi confeccionado. Sim. Pode prosseguir. Então isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23 de 8 de 2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios tratam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa entre o dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui, tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então isso aqui é só um ilustrativo, eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi o mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para todo mundo possa entender. Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal, esse é o Alan? Exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com Câncer, com Salomão, com Portela, com o Enzo Momente, com Bezerra, com Rafael Moreno, com todos os personagens
processo, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protótipo e tudo, onde colocaram os 10 tamanhos, desculpa, na frente do Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as specs, olha a data, essas specs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada, tá? Tá tudo aqui, ó, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Aqui, ó, a data do nota mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório, feito onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura, depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram. Tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz, tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial. Tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho. Tá vendo as datas? 28, ó. Tudo bonitinho. Olha, eu faço questão de trazer esse tema porque o resto da imprensa está calada. O Tagliaferro acabou de dizer ontem que a CNN tinha a exclusividade desse material. Uma pena não ter passado para mim. Eu teria publicado com todo prazer no meu site. Aliás, põe na tela aí. Cadê o Eduardo Tagliaferro? Olha ele aí, ó. Olha, na próxima você passa para mim, porque eu vou publicar. Olha aqui. A gente ri para não chorar. O que você trouxe ontem, e me parece que eu vou te perguntar aqui se essa documentação já foi entregue para os senadores, se ela está periciada, se está respeitada ali, está preservada a cadeia de custódia, porque isso aí é bomba pura. É inacreditável. O que você trouxe ontem realmente é uma confirmada a rigidez desses documentos. Isso aí deveria, a meu ver, paralisar o julgamento que está em curso, com afastamento imediato do ministro Alexandre de Moraes. Seria uma oportunidade, inclusive, muito boa, viu, deputado, para o Gilmar Mendes, que está com medo da Magnitsky. Ele, como decano, poderia chamar o Barroso, que também está com medo da Magnitsky, e falar assim, olha, é a nossa janela de oportunidade aqui para a gente poder escapar dessas sanções. O fato, Tagliaferro, que eu queria que você trouxesse, detalhasse um pouco mais isso, porque realmente é muito grave, na minha modesta opinião. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos, obrigado novamente pela oportunidade. Da próxima vez pode deixar que eu falo com você sim. É o que vocês viram ontem lá no Senado Federal, né? Tudo que eu falei trata-se da verdade, é um material que de fato foi preservado e periciado. Eu, como perito, jamais poderia ter usado um material sem ter o devido cuidado, né, de se preservar aquilo, de se documentar de uma forma pericial com outro perito, para que não tivesse contestação, né, não tivesse... Eu não deixei a oportunidade de Alexandre de Moraes contestar. Alexandre de Moraes não sabia que era eu que estava fazendo aquilo, justamente por conta do Ayrton Vieira desconhecer, não ter qualquer familiaridade com o computador. Ele sempre tem alguém que digita para ele, e naquele caso, por se tratar numa sexta-feira, sexta, sábado e domingo, ele não tinha ninguém, ele pediu para que eu fizesse, ele me passou as PETs, tudo, pediu extremo sigilo, que o ministro não podia saber, que aquilo era algo muito sigiloso e tal, e depois de tudo confeccionado e encaminhado para ele, na segunda ou na terça-feira, salvo engano, foi tirado o sigilo e ele falou, claramente vocês podem buscar as matérias na imprensa, que não foi feito com base somente em uma matéria jornalística do Armado, não, que existiu uma investigação preliminar. Apesar de ele estar falando, eu já vi matéria que foi colocada naquela data, ele não sabe a data,
porque a data é a data do relatório que eu não mostrei e ninguém do Senado mostrou para ele, justamente para ele cair nessa contradição novamente. O problema de Alexandre de Moraes é a precipitação, é a falta de estratégia, é a falta de raciocínio. Moraes, ele trabalha ele funciona com o emocional dele, ele é um pouco desequilibrado, e isso só traz prejuízos para ele e prejuízos para o país. Muito bem, deixa eu abrir aqui, antes, Carol, você não falou até agora, então, por favor, se quiser fazer uma pergunta para o Tagliaferro, porque o deputado também quer fazer. Um detalhe rápido, a gente sabe, né, você falou ali, passou aqui o vídeo, falando que toda a fonte disso seria essa reportagem do Amado, né, que vem de um grupo de WhatsApp, um grupo privado, então, na verdade, opinião de pessoas que jamais poderia ser criminalizada. Mas da onde surgiu esse vazamento? Assim, existe algum indício de que o Amado teria recebido essa informação do próprio STF ou de assessores do ministro? Quem passou isso para ele? Quem passou para o Amado, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que quem passou para mim no dia 27 de agosto foi a Letícia. Se vocês procurarem, ela se intitula como a bruxa da UNB, Salamanzo, uma coisa assim o nome dela, eu não me lembro o nome dela direito. Ela é uma militante extremista de esquerda, se infiltra em grupos de esquerda, e ela chegou até as minhas mãos, né? Ela me procurou dizendo, eu tenho um material importante e tal, das empresas que você quer. Eu até desconfiei dela, porque muita coisa ela de fato levou para o TSE, mas assim, como ela era extremista, exagerada, eu falei, tá blefando. E ela, assim, de fato, me entregou esse grupo fechado, privado, do Instagram, do WhatsApp, onde tinham todas as conversas a partir do dia 24 de abril, uma coisa assim, não me recordo bem a data. Eram mais de 1000 páginas de conversas desse grupo empresário. Então, esse material, acredito eu, que também foi entregue para outras pessoas, mas o ministro não tinha acesso a isso. Amado, eu não sei te dizer, pode ser que ela, na tentativa de colocar o ídolo político dela em evidência, ela tenha também entregue alguma coisa para o Amado, não duvido disso. Olha aqui, deixa eu trazer... Bom, a bruxa, a Letícia, essa aqui, a gente inclusive deu uma outra matéria, o Eli trouxe os detalhes, coloca ao contrário, vocês abriram o Tagliaferro, eu preciso da matéria. A bruxa não... Eu preciso da matéria, pessoal. Coloca a matéria na tela, por favor, tá? Preciso da matéria que eu encaminhei para você, Brenda. Matéria, já te encaminhei aí, não? Não? Ah, desculpa. Eu achei que eu tivesse caminhado. É o erro meu aqui. É a Letícia Salorenzo, tá? Letícia bruxa, a bruxa. Ela se identifica como bruxa, tá? Antes que as feministas aí venham falar alguma coisa. Olha aí, ó. Colaboradora do TSE, ela chorou de emoção quando a Brasil Paralelo foi censurada, tá? Inclusive aí a matéria... que está colocada aí, a matéria que foi trazida pelo Eli, também com base nesses documentos aí da Vaza Toga, tá? Quem é a bruxa? A bruxa é a Letícia Salorenzo de Freitas, formada em jornalismo desde os anos 90, teve uma breve passagem com cargo baixo aí na Casa Civil do primeiro governo Dilma Rousseff e palestrou já em cursos promovidos por militantes do PT. É uma militante, né? A sua persona ali, na sua arroba, é bruxa OD. Era bem conhecida, inclusive, nos primórdios do Twitter. Postava curiosidades, comentários provocadores e tentativas geralmente mal sucedidas de ser engraçada. Então, como ela não sabe fazer piada, resolveu fazer perseguição política. Volta para mim aqui, é o seguinte, a gente vai ter, viu, Tagliaferro, a gente vai ter detalhes ainda hoje de quem vazou isso para vocês. Na época você era o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Nós já temos... gente aí trazendo os detalhes aí de quem foi o vazador desse negócio. Aí vocês têm que acompanhar, ficar colado com a gente aqui para acompanhar. Deixa eu trazer, Júlia, a pergunta aqui do deputado para o Tagliaferro. Deputado, fica à vontade. Muito obrigado. Tagliaferro, como é que vai? Tudo bem? Olha, estamos assistindo aqui a sua exposição e, de fato, você trouxe uma clareza, uma nitidez do que nós já sabíamos ou já supunhávamos que existia isso acontecendo nas entrelinhas, né? Mas você trouxe à tona praticamente tudo que desbanca a premissa de fato estamos aqui num processo de fato jurídico de justiça. Mas o que espanta também
é essa inação. Exatamente, uma vez que você apresenta esses documentos e você apresenta de uma maneira pública, significa que você já passou o julgamento também, que as instituições do próprio judiciário que poderiam reagir a essas informações que você trouxe a público não são da sua confiança. É essa a realidade? Podemos dizer que o Ministério Público também não, ou as outras entidades do sistema judiciário, STJ, Ministério Público, o próprio PGR, que estão todos envolvidos nisso, em termos de... ou existe alguma parcela do sistema judiciário que você ainda vê como recurso, porque a sociedade, ela exige do Estado brasileiro uma reação. E quando o Estado brasileiro não tem instituição que reaja ao óbvio, então o Estado inteiro está contaminado. Todas as instituições estão contaminadas. Essa é a percepção popular, essa é a minha percepção pessoal. Eu gostaria de escutar de você na sua avaliação, considerando que você tem aí bastante informação de como é que é essa operação por dentro. Deputado, primeiramente é um imenso prazer falar com o senhor, eu sigo no Instagram, sou um grande admirador da sua família, admiro muito, admiro todos eles e quero aqui externar a minha admiração para o senhor também. De fato, tudo que aconteceu dentro do Tribunal Superior Eleitoral, tudo que eu vi no período que lá estive, me mostrou que existe proximidade muito grande entre todos os judiciários, né, entre TSE, STF, STJ, CNJ, Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, todos eles, muitas pessoas ali grandes, pessoas que foram Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, todos eles frequentavam o gabinete de Alexandre de Moraes. Então, existe uma grande proximidade entre essas pessoas. São nomes que só trocam de gabinete. Uma hora é juiz auxiliar do ministro tal, outra hora do ministro tal, uma hora é secretário do presidente da presidência do TSE, outra hora está no CNJ, outra hora está no STJ. Então, é uma rotatividade de pessoas já conhecidas, tá? De grande familiaridade de Alexandre de Moraes, visto que ele pertenceu à instituição Ministério Público de São Paulo, e tudo isso mostrou para mim que ali era um meio contaminado. Sequer eu poderia fazer alguma coisa dentro daquilo. Polícia Federal, então, esquece. A Polícia Federal, eu presenciei que ela está em poder de Alexandre de Moraes. Tive reuniões virtuais, remotas, entre eu, Moraes, Schor e o próprio Ayrton, para traçar estratégia. Eu nunca vi um juiz traçar estratégia com um delegado de Polícia Federal. Entendeu? Então, infelizmente, não é possível, não é confiável, e a instância mais alta do país é o STF, e trazer isso para o STF também não adiantar, porque ele ia também puxar por prevenção, que agora virou moda para ele, tudo por prevenção a pet tal, então não tem como. Infelizmente, o nosso judiciário brasileiro está totalmente contaminado, totalmente envolvido com Alexandre de Moraes. Óbvio que isso aqui não posso generalizar que são todas as pessoas, mas sim as pessoas que estão em altos cargos e no poder desses tribunais. Então, diante disso, eu fiz questão de levar para um local sério, um local onde eu teria um pouco mais de certeza que o material ser tratado com dignidade. Perfeito. Ô, Talhaferro, eu ontem fui tratado na CNN como blog de direita. Aí depois eu reclamei e botaram o crédito da entrevista que eu dei com o Eduardo, que eu fiz com o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, infelizmente, as redações estão todas contaminadas de pessoas que viraram militantes. Isso é muito grave. Eu recebi ontem também um relato de que numa redação aqui em Brasília, quando foi anunciada o câncer da Damares, a Damares anunciou que está com câncer, nesta redação as pessoas bateram palma e comemoraram. Então, assim, eu nem ia trazer essa informação para vocês, mas como a gente aqui, infelizmente, está lidando com um sistema absolutamente corrompido, ideologicamente corrompido, por isso que a gente trata aqui da guerra cultural, e as pessoas não entendem o trabalho real que o jornalismo precisa fazer, né? Então, assim, acaba que uma informação como essa, ela se torna relevante, ela entra dentro desse mosto, né? Então é muito difícil para você ou para qualquer outra fonte procurar canais hoje com credibilidade para fazer denúncias que sejam contra esse sistema. Por isso que eu
recomendo aqui, deixo a nossa plataforma à disposição, porque a gente aqui tem um compromisso só, é com a verdade. Aliás, são dois: compromisso com a verdade e o compromisso com o pagador de impostos, com o cidadão, que é esse que precisa do jornalismo. Os poderosos de plantão precisam de assessoria de imprensa, mas o cidadão que sustenta essa máquina é que precisa de um jornalismo independente, de um jornalismo capaz de enfrentar essa máquina, capaz de vocalizar essas demandas todas, capaz de colocar o dedo na ferida. Então, assim, efetivamente, esse tema, ele precisa ser repetido. O que você trouxe, essa denúncia que você trouxe, ela precisa ser repetida, precisa ser reproduzida, ela precisa circular. Por isso a tentativa também, né, do Moraes e de toda essa turma de tentar calar, censurar, fechar canais independentes, fechar as redes sociais, para poder controlar o fluxo de informação através, né, dos seus títeres, né, aí nessa imprensa comercial. Então, dito isso, eu quero que você traga também um outro aspecto, porque você, quando vem com essa planilha, com esses documentos sobre essa operação contra os empresários, me parece que ali havia um foco principal, né, que era o Hang, que é um sujeito também que tem um alcance gigantesco e que sempre foi apoiador do Bolsonaro. Eu não sei se vocês chegaram a fazer alguma coisa específica, né, para o Luciano Hang, mas eu vi que você ontem também disse que todas as condenações, todo o processo jurídico foi invertido. Quer dizer, a gente não tem uma fraude processual pontual, né? Não foi só essa busca que ela foi deflagrada para depois vir a fundamentação ser inserida no sistema com data retroativa. Você me disse que eles pediam pacotinhos de 100, 200 pessoas para serem condenadas, né? E aí vocês faziam um trabalho de montagem aí vamos dizer assim, da fundamentação para que essas pessoas pudessem ser denunciadas, né, depois passarem por todo o processo de instrução penal e etc. Queria que você pudesse trazer desses dois aspectos aí importantes. Tem lá no Senado, existe envolvimento não só das polícias, dos tribunais, mas também da Procuradoria-Geral da República, na época, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, do qual eu tinha o contato com ele, que claramente pedia as coisas, combinava as coisas com Moraes, depois levava isso para o seu secretário executivo, que o secretário executivo dele, o Lucas, não teve qualquer pudor, qualquer medo de me falar, em conversa o ministro com o doutor Paulo Gonet, eles trataram isso, podia me encaminhar, tal. Só que eu falei, ok, só que eu não encaminhei para ele, eu encaminhei para o próprio Paulo Gonet, entendeu? Com o objetivo de mostrar que a prova iria para a pessoa correta, porque eu já tinha a ideia da própria denúncia em si. Então, eu levar para o Lucas, ele podia virar em qualquer momento e falar, mas fui eu que pedi, que não sei o quê. Então, eu tomei todos os cuidados de encaminhar justamente para Paulo Gonet. É uma pessoa que, por sinal, me decepcionou muito, parecia ser uma pessoa séria, mas eu vi que de sério não tem nada. Eles tratam entre eles tudo o que vai ser definido. O processo, como eu falei, ele não começa de uma forma tradicional, como a que eu aprendi, e acredito que todos que estudaram direito aprenderam, que é lá numa denúncia, é lá na polícia, é lá no Ministério Público. Não, no caso de Moraes, ele já começa no final, ele já começa com uma condenação. E Moraes faz com que essa condenação, já programada por ele, vire um processo criminal, até chegar nesse ponto de ele só poder canetar. Então, não existe um julgamento digno, não existe um julgamento correto e imparcial. E eu não estou falando de lado político, não, porque eu não tenho um lado nem A e nem B. Eu estou falando do sistema judiciário. Isso não aconteceu só como está acontecendo no caso de Jair Messias do Bolsonaro. Aconteceu em outros casos, em todos aqueles que foram perseguidos por Alexandre de Moraes, sejam essas pessoas de direita, sejam essas pessoas de centro, ou pessoas que simplesmente falaram contra o Supremo Tribunal Federal, ou em especial contra Alexandre de Moraes. Ele não suporta que fale contra ele e as eleições. Então isso era um processo comum, tradicional, definido por ele. Então não tem como a gente acreditar que todos os processos que estão em seu gabinete são processos justos. São processos totalmente parciais. Segura aí, que eu tenho uma pergunta do Felipe aqui, do Luiz Felipe aqui, que é muito importante,
dentro dessa conversa que você está trazendo. Então segura a Júlia também. E você que está nos assistindo, eu vou precisar chamar o Merchan aqui, é 1 minuto e meio, rapidinho. Fica colado aí, sabe por quê? Porque eu tenho documentos exclusivos que eu vou mostrar para vocês já, depois do Merchan. Alessandra Alves, tudo bem? Tudo ótimo, Cláudio. Vamos lá, então, falar um pouquinho de Biogama Supra. Vou ser bem breve aqui, tá, gente? Para você que ainda não tem o Biogama, liga no 0800 777 0007 para você começar o seu tratamento o quanto antes e também participar da promoção que tá maravilhosa hoje. Mas só para você entender, tá? O Biogama, gente, ele tem na sua composição MSM, que é um enxofre orgânico, que tem ação antioxidante e desintoxicante, ou seja, ele vai fazer um detox no seu corpo, né? Um detox no seu organismo, uma faxina, limpando o seu corpo de inflamações. Então, se você está sofrendo com colesterol alterado, diabetes, hipertensão, inchaço nas pernas, varizes, o Biogama pode te ajudar desinflamando o seu corpo, eliminando fungos e bactérias, equilibrando flora intestinal, se você tem problemas gastrointestinais também. O Biogama, além dessas inflamações, ele também ajuda a tratar dores no corpo. Então, se você sofre com dores no corpo, dores nas articulações, nas juntas, artrite, artrose, osteopenia, fibromialgia, o Biogama tem colágeno tipo 2, condroitina e glucosamina, que são excelentes para a saúde das articulações. Ou seja, é um suplemento muito completo, né, gente? De verdade? Liga 0800 777 0007, participe da promoção. Eu vou pegar aqui, porque hoje, quem garantiu o Biogama Supra leva com 60% de desconto e se falar o cupom BIO15 vai acrescentar 15% a mais, totalizando 75% de desconto, gente. Mas é importante falar que tá acompanhando o Dantas, tá? 75% de desconto e ainda ganha um mês de Biomag 7, que é esse suplemento à base de magnésio, massageador e pomada. Então aproveita a oportunidade, a promoção tá imperdível e é pra hoje. Lembra de falar o cupom, né, Cláudio? Agora, liga agora, aproveita a promoção, porque vai acabar. É durante o programa, tá? Liga já. Os nossos consultores lá da Biogama vão te promover ali um tratamento exclusivo. O pagamento é facilitado, mas o tratamento é exclusivo. Então liga agora ou usa o QR Code aí que tem o WhatsApp. Você conversa também com os consultores por WhatsApp. Obrigado, Alê. A gente já volta com você. Até já. Deputado, fica à vontade de perguntar aí Muito obrigado. Pro Talhaferro. Talhaferro. Talhaferro, é um consenso que o abuso de poder do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é patente. E todos pensam que o impeachment é necessário. Concordo também. Precisa ter um impeachment de ministro que abusa. E gostaria de ver o Senado honrar essa necessidade. Agora, queremos resolver o problema mais amplo que você mesmo colocou aqui, validando uma premissa minha, de que o judiciário precisa de uma reforma geral para que ele volte a funcionar de uma maneira não capturável, como tem sido o caso nessa última experiência que tivemos. O senhor concorda com essa ideia de reformar todo o judiciário como sendo uma solução e que o impeachment de um ministro só, em que pese que nós queremos e é necessário, não resolve o problema do judiciário como um todo? Qual a sua opinião sobre isso? Sem sombra de dúvidas, deputado. É claro que todo o judiciário brasileiro ele precisa ser reformado. Quantas notícias estamos presenciando, vendo sobre vendas de sentença, sobre desembargadores afastados? Eu participei como perito contratado por parte, no caso lá do Roberto Zampieri, lá de Cuiabá, que foi assassinado. E dali se startou toda aquela história. Descobriu, né, a venda de sentenças pelo STJ, através do Anderson, se eu não me engano esse nome. Então se vê, nós temos presenciado no Brasil, pelo noticiário, que diversos juízes, desembargadores, polícia, todo mundo tá mudando a forma de trabalhar, está se corrompendo, está vendendo sentença, está sendo tendencioso. Então eu acredito que hoje não tem mais como a gente continuar assim. Precisa sim de uma reforma dentro do judiciário, dentro da carreira, precisa penas e punições mais severas, porque o simples fato de uma aposentadoria compulsória ou algo do gênero, eu acho que é uma coisa que até incentiva, de certa forma, a partir do momento que a pessoa subtraiu muito dinheiro nessas condições, a ter um conforto para o resto da vida. Então eu penso que já passou da hora de uma reforma do nosso judiciário. Tudo bem. Júlia, você, por favor.
Tagliaferro, boa tarde. Eu gostaria de te perguntar de onde surgiam essas listas desses nomes que você mencionou, essa lista era encaminhada para você e para outras pessoas, e a partir daí vocês faziam um levantamento de publicações, mas de onde que vinham esses nomes? Eu não sei a origem primária. O que eu posso dizer é que essa origem, o que vinha para a gente, ele vinha do Alexandre de Moraes, que caía era tudo colocado em um grupo que eu não participava, era um grupo que estava no Supremo Tribunal Federal, onde tinha membros do Supremo Tribunal Federal, membros do Tribunal Superior Eleitoral, de muita proximidade do ministro. Não sei se nesse grupo também tinham parlamentares, mas ali caía, todo mundo depositava, pelo que eu entendi, essas coisas ali. Alexandre de Moraes também recebia pelo seu WhatsApp, o capitão Wellington pelo WhatsApp dele. Era uma enxurrada de denúncias que todo mundo fazia sabendo qual que era a intenção do ministro Alexandre de Moraes. Depois daquilo, tratado, acredito que nem tratado, pela forma que eu vi, era tudo encaminhado, uma enxurrada de pedidos que chegava depois, enviada pelos juízes auxiliares, dentro de um grupo chamado TSE, ou às vezes diretamente para mim, para que a gente fizesse a análise do perfil, visse se aquilo de fato que chegou até eles era verídico, porque eles já sabiam que era verídico, só para a gente documentar aquilo, colocar o RL, assinar e encaminhar de volta à instituição para que eles pudessem dar andamento processual nisso. Então, todo esse material vinha das mãos de Alexandre de Moraes e das pessoas que estavam muito próximas a ele. Muito bem. Carol, quer fazer uma pergunta para o Tagliaferro? Eu tenho uma pergunta pessoal, assim, porque, enfim, você, bem ou mal, colaborou nessa elaboração desses relatórios. Em que momento te deu esse ponto de virada? Bem ou mal, não. Colaborou mesmo, né? Colaborou mesmo. Colaborou. Depois se arrependeu, mas colaborou. Acontece, né? Quando ele descobriu que estava fazendo um negócio, se deu conta que estava fazendo um negócio ilegal e errado, aí ele falou, vou dar um jeito de preservar o material e sair disso. Desde o início, né? Enfim, lembro muito daquele livro da Hannah Arendt, Da Banalidade do Mal, né? Do cara que só carimbava ali das pessoas que iam para o campo de concentração. Ali era muito claro, assim, não tem como não falar que o Alexandre de Moraes é o maior ditador que a gente tem no Brasil hoje, assim. Eu entendo a sua posição, né? É difícil, se você era funcionário ali do sistema, mas qual foi o seu ponto de virada de falar, deu, assim, não consigo mais colaborar com esse nível de ditadura que o Brasil está vivendo. E também faço o meu elogio, assim, obrigada. Se não fosse o vazamento de tudo que a gente está vendo agora, talvez a gente não conseguisse... A gente sabe, mas a gente não ia conseguir enxergar a fundo. Então, assim, eu compartilho muito com esse sentimento do príncipe, não sei se eu estou tão animada quanto ele, de que isso é agora, de que a gente está vivendo o final de uma ditadura, né? Inclusive, ele fala muito da gente fazer uma Constituição, que eu sou a favor de ter uma Constituição. Eu só vejo o Brasil ainda não tão pronto para terminar essa ditadura. E eu acho que todo esse seu trabalho só colabora para isso, assim. Então fica o meu agradecimento e os meus parabéns. Mas voltando à pergunta, sim, você é o responsável por esses relatórios. Qual foi o ponto de virada? Na verdade, eu discordo um pouco da forma como que vocês colocaram que eu fiz essas coisas. É o momento que eu fiz. Dá a impressão que foi um trabalho todo e chegou a um ponto, eu descobri e parei. Não, eu descobri isso logo de cara. Se vocês pegarem a minha nomeação, vocês vão perceber que eu fui nomeado em agosto de 2023, aliás, 22. E na primeira semana chegaram alguns relatórios, pedidos de relatório simples, gente. Não tinha nada de absurdo no relatório, não tinha nada de criminador. Era só certificação do que estava na internet. Ou seja, se o Cláudio Dantas falou que banana é azul, era colocado banana é azul, tirado a foto do coisa e colocado no relatório. Não tinha invenção, não tinha fala. Então, na primeira semana, eu já percebi que uma semana de trabalho e não tem nada de esquerda, só direita. Questionei uma servidora e ela simplesmente fez esse gesto. Assustada, entendeu? Dizendo que não sabia. Eu não sabia qual era o trabalho, eu não sabia o que eu ia fazer ali. A princípio, eu fui consultado para ser um perito no Supremo Tribunal Federal e não no Tribunal Superior Eleitoral. Isso mudou umas 2 semanas antes, que inclusive eu estava na Itália, e eu recebi uma ligação dizendo que se eu aceitava assumir esse gabinete. Eu falei que talvez para mim era um pouco complicado, porque eu não sou um gestor, eu sou um técnico. Colocaram como proposta de alguém tocar esse gabinete, eu assinar. Eu falei, não, de forma alguma, eu assumo o gabinete, e se eu não me sentir desconfortável e ver que eu não consigo tocar esse trabalho, eu saio, que é o que não aconteceu, eu não consegui sair. Então, nessa primeira semana eu descobri isso, e na segunda semana já veio logo de cara a situação dos empresários. Vocês podem ver aí na data da minha nomeação e a data da busca-apreensão. Logo nessa segunda semana,
já veio isso, entendeu? Que aí sim confirmou a minha dúvida, né? Se era uma dúvida, se tornou uma realidade. Aí eu pensei o quê? Opa, perseguição, fraude, onde eu estou metido? Tentei sair, não consegui, pedi exoneração 7, 8 vezes. Eu era motivo de chacota no tribunal. Eu me tornei motivo de chacota. Toda vez que eu ia no gabinete da presidência, já perguntava se eu ia pedir exoneração. Então, o que eu fiz? Eu não tive uma outra opção a não ser continuar trabalhando, mostrando que eu estava junto, porque senão eu não teria confiança, eu não teria contato com isso. Imagina, você acha que se eu não mostrasse confiança, Ayrton Vieira teria confiança em passar para mim um material sigiloso que o próprio ministro não sabia que ele ia passar? Não ia passar nunca. Então, eu me mantive como um infiltrado, eu peguei e conquistei a confiança cada vez mais e fui captando material, até que eu zarpei. E pude trazer hoje para vocês aqui. Porque assim, eu podia muito bem nunca ter trazido isso a público. Podia ter morrido comigo, podia ter apagado tudo isso, entendeu? Aliás, muitos devem estar apagando tudo isso agora, né? Vários dos ex-juízes auxiliares, me parece até que o gabinete do Moraes está desfalcado. Ninguém mais quer entrar no gabinete do Moraes porque sabe que corre o risco de sofrer também algum tipo de sanção, de ter visto suspenso. O Moraes se tornou radioativo. Não foi à toa. Tudo que você tem trazido, tudo que a imprensa tem trazido, além de documentos, não só aquilo que você tem trazido oficialmente, aí, mas o que a imprensa também tem apurado, a parte, né, a imprensa mais independente, tem contribuído nesse debate, tem mostrado justamente todas essas arbitrariedades. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o aspecto, justamente, você falou dessa rede de relacionamentos, de juízes, de procuradores, etc. e tal, e eu te pergunto, você, na tua função, você viu, ou recebeu, ou teve alguma demanda, ou ouviu sobre a utilização clandestina, né, de instrumentos ou de agentes de inteligência, seja da Polícia Federal, seja da ABIN, ou seja de fora, né, para investigações mais profundas? Tagliaferro. Sim, eu participei inclusive dentro de um grupo, eu fui colocado num grupo chamado Inteligência Presidência, uma coisa assim. Isso foi logo depois em janeiro, se eu não me engano, logo depois da posse. Eu estava num grupo onde tinham policiais federais que faziam a segurança presidencial. E eles me usaram, me colocaram dentro. Assim, como eu cheguei nesse contato? Através do Tribunal Superior Eleitoral. Me colocaram ali porque quando o presidente Lula ele ia para um local, eles queriam que eu avaliasse antecipadamente se aquele local, qual que era o barulho nas redes, qual que era o risco que ele corria. Isso eu achei um absurdo, mas eu tive que ficar lá fazendo. Mas foram poucas as demandas, não foram muitas demandas não. Depois surgiu um outro grupo chamado Atos Antidemocráticos, que ficou eu do TSE, mais 2 policiais federais do TSE e a Polícia Federal, ao qual cumpria-se demandas referente aos atos do 8 de janeiro. Então, sim, existiu um envolvimento sem qualquer cooperação oficial, sem qualquer ofício, sem qualquer pedido oficial para que isso fosse feito. E foi feito. Isso é novidade, hein? O Lula isso eu não falei. Aliás, o Lula vai para um lugar... o comentário à parte aqui que eu faço, Tagliaferro, é que você, nesse programa aqui do Cláudio Dantas, está também deixando algumas outras bombas, né? Com relação isso eu não falei para ninguém. Pois é. Está largando várias bombas. Está largando várias. Então já não bastava ontem, eu acho que hoje você também está contribuindo aí para a nossa conscientização, porque nós que trabalhamos dentro da política, né, Cláudio, e todos aqui presentes, a gente vê os sinais, os efeitos do que possivelmente está passando lá dentro. Sem dúvida. Agora você vê o Tagliaferro validando que esses sinais não são meras sombras. De fato, são de fato efeitos radioativos, negativos que existem dentro da máquina pública. E o que você está fazendo é expondo isso para a opinião pública. Porque tem um pessoal do deixa disso que é majoritário, viu? Sim. A maioria da população não se engaja em política, elege políticos do centrão que sustentam esse sistema espúrio e eles não fazem reforma alguma. E a coisa vai tocando o barco, porque eles não querem conflito, eles não querem mexer na máquina que sustenta toda essa armação corrupta do Brasil. E agora, quando você expõe
de uma maneira tão clara, fica um impasse. Então aí a população tem que ficar nesse impasse, o eleitor tem que ficar nesse impasse. E o impasse qual que é? Se eu continuar votando para as mesmas pessoas que sustentam esse sistema, nada vai mudar. E eu sou cúmplice disso com o meu voto. Eu acho que essa conscientização que você está fazendo aqui é uma bomba de conscientização também, que pode também gerar alguns efeitos políticos e espero também que alguns efeitos jurídicos nesse sentido. Obrigado. Deputado, é uma coisa que eu aprendi com o ministro Alexandre de Moraes, acho que foi a única coisa que hoje eu estou usando, é ter uma estratégia de usar as coisas no momento certo e como uma forma de conta-gotas. Ele faz essa forma. E agora eu estou devolvendo o do próprio veneno para ele. Por quê? Se eu jogo tudo de uma vez, ele vai lá, ele monta o cenário dele, fala isso, aquilo, acabou. E comigo ele não vai ter esse prazer, ele não vai ter esse privilégio. Tudo que ele quiser falar, tudo que ele quiser mostrar ao contrário, eu tenho áudios onde o pessoal fala, mas aqui está errado, estamos preocupados, vamos mudar a forma de agir, que não sei o quê. Eu tenho todo o material que ainda não foi entregue, não foi apresentado, mas cada vez que ele tentar descredibilizar eu vou trazer isso e mostrar que ele é mentiroso. Perfeito. Eu só vou insistir mais um pouquinho, porque assim, eu lembro que ainda em 2024, aqui ó, 2022, perdão, ainda em 2022, o Moraes chegou a criar formalmente no TSE um núcleo de inteligência que ele chamava de contra a violência política. Ele até conversou com comandantes das PMs, dos estados, lembra disso? Que fez um encontro, criou aí, pediu aí, teve 3 indicados do Conselho Nacional de Comandantes Gerais da PM para integrarem a isso. Então, assim, eu acho que essa rede de cooperação, né, que foi criada, ela me parece que ela é bem maior. Isso acaba, deputado, aumentando a pressão sobre a CPI da Vaza Toga, apresentada pelo Espiridião Amin, porque ela não vai na discussão sobre decisões judiciais, ela vai justamente em cima desse aparato administrativo, porque como a gente estava conversando aqui, pelo relato do Talhaferro, hoje não adianta nem você empichar o Moraes, né? Você tem que fazer uma investigação séria, profunda, para responsabilizar os servidores que foram manobrados, que são parte disso, até para que eles também possam ter a oportunidade de firmar acordos de delação, de colaboração premiada, para que entreguem detalhes, né, de tudo aquilo que foi cometido do ponto de vista administrativo, aquilo que está para trás dos autos, né, na cozinha, vamos dizer assim, do judiciário, aquilo que você está trazendo, inclusive com essas reportagens. Aliás, nós temos aqui também parte do material que você apresentou ontem no Senado, com as conversas com o secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral e com o próprio Paulo Gonet. Eu vou reproduzir alguns e você nos ajuda a nossa audiência a entender o que eram essas conversas, tá? Então, eu antes de mais nada, eu peço ao pessoal que está nos acompanhando aqui também para deixar o like. A gente está aí agora nesse momento aí com mais de 14 mil telas conectadas conosco, então eu peço para você que está nos acompanhando, deixa o like aí, que isso é importante para a gente empurrar o algoritmo vermelhinho do YouTube, tá? Ampliar para fazer com que este programa e todo o nosso trabalho seja alcançado aí, alcance, melhor dizendo, um público cada vez maior, para que as pessoas possam se conscientizar de tudo que foi feito, né? E que tudo que nos trouxe até aqui, né? Todo o arbítrio, todas as ilegalidades, tudo isso é parte de um processo histórico, institucional, que precisa ser revisto, precisa ser colocado sob o escrutínio público, inclusive parlamentar, mas não só, da sociedade em geral, para que a gente possa entender onde está, o que está errado e impedir que isso aconteça de novo na história. Eu estou aqui antecipando um processo que ele se dará automaticamente. Como disse o Demóstenes, não tem jeito. Tudo que está acontecendo agora, em pouco tempo, será anulado, todas as decisões, tudo isso será anulado. É inevitável, o processo histórico ele é implacável. Tudo isso e os regimes de força, todos eles acabam caindo em algum momento. Então, por favor, coloca na tela aos pouquinhos e a gente vai aqui pedindo o auxílio do Tagliaferro. Bom, temos aqui uma mensagem do Lucas, que você recebeu aqui, uma conversa tua com o Lucas, secretário executivo lá da PGE.
Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonet, que me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que o Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre, hoje mais cedo. Aí você responde ali, boa tarde, demorei um pouco para responder, desculpe, é que eu estou no avião, parará, como posso te ajudar? Na verdade, o doutor Paulo é o chefe, Paulo. Tudo bem, ali é uma confusão rapidamente de interlocutor. Tá, põe a próxima aí. A gente põe todas e aí depois o Talhaferro pode nos ajudar aí explicando cada uma delas. Pode colocar a próxima, Júlio? Essa é a próxima? Ah, tá bom. Tá aqui a continuação da conversa. Vou então aqui te antecipar, tem um vídeo que o ministro Alexandre encaminhou para o Dr. Paulo, e daí o Dr. Paulo disse que a gente entraria em contato com a AED, que é justamente a assessoria que você chefiava, para ter apoio para identificar a URL onde foi publicado o responsável. Vou te passar o vídeo, se você puder me ajudar, quanto possível agradeço. Me envie, já estou em procedimento de pouso, internet no avião é fraca, uns 15, 20 minutos estarei no solo aí, chega. Já encaminho para a equipe, muito obrigado. Pode ir a próxima, por favor. Perfeito, vamos levantar até mesmo para identificar grupos, pessoas, influentes, cadastro falso. Muito obrigado, vou falar com o doutor e se ele tiver, doutor Paulo, imagino aqui, se ele tiver alguma dúvida adicional, vou tomar a liberdade de perguntar. Fique à vontade, um abraço. Tudo bem, parará. Aí tem uma outra conversa aqui, chegou aqui para a gente uma relação com perfis de maior movimentação e destaque, identificados pela AED. Pode botar a próxima. Aí tá a conversa, eu vou receber também o que o doutor Paulo me pediu ontem, sempre as ordens, parará, ok. Próximo. Bom, aí está aqui você encaminhando documento, né, julgados, fake news. Por favor, doutor Paulo, veja se lhe atende, né, se falta algo para que eu possa providenciar. Um excelente dia. Se tiver dificuldade no WhatsApp, com o arquivo posso enviar o e-mail. Muito obrigado, doutor Eduardo. O senhor é muitíssimo gentil. Pode botar, próximo. Esse é o Paulo Gonet. Aí novamente com o Lucas, né, antes era a conversa com o próprio Paulo Gonet. E aqui com o Lucas, né? Não pedimos a preservação de dados e vamos pedir o... pedimos a preservação de dados e vamos pedir o cadastro desses usuários junto à plataforma. Já estamos começando a ver isso. Agora, esse cadastro dos usuários vocês vão pedir dentro da SPET-CIV ou será um procedimento apartado? Porque isso demanda um processo investigativo. Estamos levantando todos para pedir a decisão judicial, provavelmente um único pedido relacionando todos os alvos e o número de autos. De fato, demanda essa decisão judicial, por isso que estávamos aqui vendo a melhor forma também. Então, vocês já estão mapeando para solicitar, né? Perfeito. Vamos levantar até mesmo para identificar grupos, pessoas influentes, cadastro e tal. Muito obrigado, ok. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma? Boa tarde, Eduardo. Aí de novo o Lucas. O doutor Paulo pediu para lhe perguntar sobre o aspecto sobre aquelas análises que vocês têm feito sobre publicações de desinformação que têm gerado a SPET-CIV e as respectivas decisões de retirada do ar. A dúvida é, o TCE possui administrativamente os nomes e endereços ligados aos links que foram retirados do ar? Boa tarde, tudo bem. Nomes e endereços que se referem sobre registro civil ou nome usuário mais URL na plataforma? Do registro civil mesmo, porque precisamos saber da localização do pessoal para encaminhar para o respectivo procurador eleitoral de cada estado, né, do estado. Não, pedimos a preservação, aí isso aí, na verdade, está fora de ordem aquela anterior, mensagem anterior àquela outra resposta. E aqui também anterior. Procurador, boa tarde, decisões que o senhor quer são referentes a determinação de remoção de conteúdos? Aí o Paulo responde, sim, se houver registro das que foram mantidas, seria ainda melhor. Muitíssimo obrigado. Está aí a lista, levantamos o processo, agora vamos pegar as decisões para o senhor, ok? Ok. Isso é o que, Talhaferro? Tem várias coisas ali, PET-CIV, tem o pedido do Gonet, tem pedido que me parece que eles estão falando que vai precisar de uma ordem judicial, acho que está dentro daquela coisa que você falava que vocês faziam para depois formalizar. Por favor, explica para a gente aí o que são essas mensagens. Isso é justamente isso que você falou, agia-se e depois se formalizava, né? O pedido do vídeo, eu não me recordo qual que era o vídeo de fato, mas há algum vídeo, que eu me lembro à época, que o Moraes pediu para que o Gonet denunciasse, ou seja, o juiz pede para que o Ministério Público, né, veja o vídeo e trate o vídeo, né? Com relação a essas PETs, esses processos, aquelas listas que foram para o Gonet, é justamente um acordo entre ele e o Moraes, no qual ele fala assim, quem nós vamos denunciar? Ou seja, existia a escolha de quem seria denunciado. Vamos primeiro denunciar, são muitos, vamos denunciar 100, vamos então ver quem tem perfil no ar, quem não tem perfil no ar, até para lastrear a denúncia. Era tudo isso. Era um acordo, né? Eles combinaram a forma que
que ia ser feita a denúncia pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público não foi um Ministério Público independente, aonde ele pegou um material, ele investigou, ele pediu para a Polícia Federal, que era o correto, e não para a assessoria não é a Polícia Federal, para investigar, descobrir quem eram aquelas pessoas, onde elas estavam, e para depois fazer a sua denúncia, obviamente uma denúncia suspeita, uma denúncia sem qualquer valor jurídico. Carol, Júlia, vocês querem complementar aí, fazer alguma pergunta? Me parece que nós temos aí a formalização probatória justamente de um modus operandi, deputado. Eles formalizavam, eles faziam a investigação e formalizavam depois o pedido para justificar aquela investigação. Exatamente o que aconteceu no caso dos empresários bolsonaristas. Então, não se trata de uma questão pontual, Tagliaferro. A gente está falando de um modus operandi. Havia uma investigação que ela se dava de forma contínua e informal, sem qualquer tipo de controle, sem ofício, sem petição, sem nada. E depois que vocês, contra alvos específicos, me corrija se eu estiver errado, escolhidos, né, de antemão. E aí, uma vez pegava aquele alvo, aí assim, não, beleza, vamos então agora formalizar o processo, era isso. Exatamente. Na verdade, o papel da Polícia Federal ou do Ministério Público era feito por Alexandre de Moraes e pelo gabinete que eu trabalhava, e não da forma que a lei manda. Falsidade ideológica e formação de grupo criminoso. O deputado está aqui fazendo algumas observações. Pode fazer. Fraude processual? Fraude processual, isso pode até interna corporis. Agora, quando você tem um poder que é estabelecido para julgar os outros e você tem que agir com idoneidade, e aqui fica claro que essa idoneidade não foi respeitada, exatamente porque teve fraude processual e coluio com o outro poder que deveria estar sendo quase que um freio ou um contrapeso. Mas não, você está vendo ali uma formação de organização que sistematicamente fraudava, e a falsidade ideológica é você acreditar que o judiciário está sendo o judiciário. Está fazendo o seu trabalho. E que o executivo está agindo como executivo e que o legislativo está agindo como legislativo. Aliás, todo o grupo desses agentes que contaminaram cada um desses poderes são uma formação de falsidade ideológica. Né? O cartel não é só dentro do judiciário, né? Ele se expõe com o executivo e com membros do legislativo também. Então, estão todos entregues na formação dessa organização. É muito mais grave do que as acusações que foram feitas contra a Lava Jato, por exemplo. Pois é. Que de procurador combinando com o juiz determinada ação, exatamente, determinada diligência. O que a gente tem é uma participação, inclusive, muito maior. Ele vai com todos os questionamentos sobre violação de sigilo funcional. A gente tem aqui indícios de crimes diversos. Por isso que é tão importante que, na verdade, a gente tem uma investigação sobre como se deram essas investigações, né? E não sobre o resultado dessas investigações, porque me parece, está muito claro agora, cada vez mais, que é um resultado nulo. Sim. Tudo que aí a gente pode pegar o exemplo do que está acontecendo em relação às investigações da Lava Jato. Aquelas com provas, com delações, com dinheiro sendo devolvido, investigações sobre corrupção pesada, bilhões e bilhões desviados de contratos públicos, obras superfaturadas. Tudo isso, pagamento de propina em espécie, usando até federação de transporte, né, dinheiro de agências de empresas de segurança privada, dinheiro de transporte público para ser pago em espécie de forma mais fácil. Quer dizer, tudo aquilo que a Lava Jato trouxe hoje está sendo anulado, apesar de todas as evidências, com base no argumento do conluio. As decisões recentes, inclusive do Dias Toffoli, que anularam até as planilhas da propina da Odebrecht, planilhas que, segundo o Toffoli, documentos que não preservaram, que foram obtidos pela PGR sem preservar a cadeia de custódia, por questões formais, estão sendo, então, essas provas anuladas. E nós aqui estamos diante de crimes, na verdade, de acusações de crimes de opinião, de pessoas que se colocaram no debate público de forma crítica ao STF, ao Lula, à descondenação do Lula. Você vê que é uma coisa que está relacionada à outra, porque nós tivemos uma onda de investigações que denunciaram esquemas profundos de corrupção de autoridades,
E essas autoridades, depois, elas são preservadas, são descondenadas e elas atuam através, né, das suas ramificações para evitar que as pessoas passem a criticar essas mesmas autoridades, esse mesmo sistema que foi identificado como corrupto. Isso aqui é um processo histórico que os historiadores de plantão precisam estar atentos, porque nós estamos vendo a roda da fortuna girar, o sistema ele reagir a uma ação, e agora vai vir a reação à reação. O fato é o seguinte, nós temos processos que foram anulados por aqueles que agora são alvos das denúncias que levaram à anulação desses processos. E o que mais interessante, nós temos toda a narrativa, toda essa argumentação que foi utilizada para a anulação dessas provas, me parece que eles cometeram crimes muito piores, né? Se havia um conluio entre procurador e juiz na Lava Jato, nós temos aqui uma espécie de conluio muito maior, envolvendo servidores, envolvendo pessoas de fora do serviço público, envolvendo contratados, como o próprio Eduardo Tagliaferro, que nos assiste aí, que participa do nosso debate, que traz essas informações todas agora, envolvendo integrantes de outros poderes, né? Então, assim, nós temos uma situação que ela é gravíssima e ela precisa ser colocada em pratos limpos. No final das contas, os julgamentos que estão o julgamento que está em curso, as acusações que estão feitas, as condenações que estão previstas e aquelas que já foram feitas, que já foram decretadas, elas partem de processos que são juridicamente nulos. Tagliaferro, fica à vontade também, Júlia e Carol, para fazer as suas intervenções, por favor. Quer perguntar, Carol, primeiro? Não, na verdade eu queria perguntar para o Príncipe, porque assim, isso que a gente está assistindo para mim é a maior fraude processual da história do Brasil. E aí a gente teve ali aquelas 41 assinaturas para abrir o processo de impeachment, a gente falou aqui de anistia, né? Anistia é um assunto, o processo de impeachment do Moraes é outro. A gente tem novos fatos, novas provas, depois daquele fracasso completo das 41 assinaturas que o Alcolumbre falou que não abriria o processo nem com 81 assinaturas, né? Nem com a dele mesmo. E aí, depois disso, o que a gente acompanhou foi que alguns dos senadores retirariam a assinatura, né, retirariam, na verdade, o apoio se o processo fosse instaurado para, de fato, pedir o impeachment. E aí eu queria entender o bastidor um pouquinho, assim, porque o que falta? Eu não consigo entender o que falta. Eu sei que todos os senadores têm rabo preso, eu sei da importância da gente fazer a PEC do fim do foro privilegiado para que eles possam votar, para que não sejam perseguidos. Mas, assim, senador político tem medo de voto. O Brasil acordou, as pessoas estão enxergando o que está acontecendo. É nesse nível que esses senadores têm o rabo preso, que não possam pautar o impeachment, ou qual que é o clima no Senado hoje para a gente acabar com isso que a gente está vivendo. Porque isso é completo. Ainda tem a Magnitsky em cima do ministro, né? Então isso é a completa desmoralização do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte Maior no Brasil. Olha, o que falta? Falta o Congresso ser Congresso. E o Congresso poderia colocar um freio nisso tudo. Tá? O Congresso foi omisso no melhor dos casos, mas na minha concepção, o Congresso participou da criação deste poder ditatorial que nós temos hoje, da falência institucional. Quando você tem ditadura, significa que é o fim do poder constitucional. Uma ditadura significa que as instituições simplesmente não funcionam mais. Uma ditadura significa fim de regime, fim de ciclo. É isso que estamos vivendo. E o que vem na sequência? Ou é uma série de reformas para tentar salvar ainda as premissas jurídicas que criaram essa Constituição, ou uma nova Constituição. Isso é inexorável que vai acontecer. Uma dessas duas coisas, tá? Então a gente precisa liderar esse processo, esse que é o ponto aqui. A gente, eu diria, pessoas de fora do sistema, idôneas, que queiram de fato restabelecer o Estado de Direito. Isso é fundamental. Agora, o que está acontecendo aqui, agora, neste momento, nessa entrevista, e ontem, com essas denúncias do Tagliaferro, o que a gente tem feito? O que tem acontecido politicamente? Os políticos que estavam hesitantes, agora eles estão mais convencidos de que eles não podem ficar se resguardando num processo que é uma farsa, um processo de julgamento que é uma farsa, e que o judiciário é o que está sendo apresentado aqui. Então isso dá um convencimento a mais, porque a opinião pública
Lembrando que nenhum político é líder. Tá? Não vi isso ainda assim, em termos de novas ideias e que tal, vai levar para uma nova realidade. Isso surge de vez em quando, talvez aqui o expoente aqui, nesse caso, Jair Bolsonaro, se coloca aqui mais nitidamente de querer dar uma alternativa de visão de país. Mas na sua maioria que está lá no Congresso, nenhum é líder. Eles são todos reflexo do que é a opinião pública. Então, a opinião pública agora, entendendo que o judiciário é essa massa falida e que está protagonizando um julgamento falacioso, qual é o político que vai falar, não, para a opinião pública, não é nada disso, é idôneo, é certo, é um judiciário honesto, não tem conluio nenhum, não tem organização criminosa aí controlando os processos e violando as leis e a Constituição. Nada disso, o judiciário é ótimo. Não dá para convencer. Então, no minuto que a gente convence mais a opinião pública, que de fato temos um grande problema no judiciário, que é um reflexo também do tipo de governo que nós temos e que existe comparsas no legislativo, você começa a ver uma mudança dos senadores para apoiar aí realmente a questão da anistia e tornar aí todo esse julgamento aí como sendo um ato nulo. Então é isso que o começo está aqui, estamos no início. É por isso que eu digo, não é um processo de momento assim, mas é aquele velho ditado que eu sempre uso em vários momentos, a gente esquece um pouquinho, né? Que eu sempre cito até quem falou desse ditado, que é o Lenin, que citava isso e falava isso toda hora. Falava, olha, há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Então Perfeito. Nós estamos nessas semanas e essas semanas têm que ser usadas para início de uma nova realidade política. É isso que a gente tem tentado fazer aqui, ao menos eu tenho tentado, alguns outros têm talvez um efeito menor, mas é fundamental que a opinião pública seja esclarecida e programas como esse faz esse serviço. Você falando em décadas, acontecem em questões de semanas. Ontem, por exemplo, era isso. A gente tinha um julgamento acontecendo e a audiência com o Tagliaferro no Senado ao mesmo tempo. Quer dizer, e ele trazendo as provas, né, que, claro, devem ser escrutinadas, devem ser confirmadas, mas trazendo elementos que, na prática, invalidam o julgamento que está em curso. Então, assim, nós temos, esse momento histórico por tudo que está acontecendo. E a dinâmica, ela é brutal. Tudo que está acontecendo, muita gente falando assim, a audiência não deveria ter acontecido ontem. Olha, senhoras e senhores, as coisas não são planejadas, nem tudo é planejado. As coisas, elas simplesmente acontecem quando elas devem acontecer. E eu acho simbólico que esta audiência tenha acontecido ontem e que esse programa esteja acontecendo agora. Tagliaferro, quero te ouvir sobre mais uma questão que ela é fundamental, mas antes eu preciso ouvir o nosso merchan, tá? Alessandra Alves, por favor. Vambora, Cláudio, vamos falar então de Biogama. Quero começar pela promoção, tá, gente? Já que eu falei um pouquinho de Biogama para você, se você já conhece o Biogama e tá esperando esse momento, eu quero falar da promoção porque está acabando. Sim, gente, essa promoção maravilhosa com esse cupom de desconto, eu acabei de falar com o pessoal lá do Biogama Suplementos e já está acabando. Então, se você ainda não aproveitou, liga no 0800 777 0007 e participe, porque vai ser assim, ó. Se você garantir o Biogama com 60% de desconto e acrescentar o cupom BIO15, você soma 15%, totalizando 75% de desconto. Gente, é essa promoção desse cupom que tá acabando mesmo, tá? Então liga lá, aproveita, pagamento facilitado, frete grátis, garantiu com esse mega desconto o Biomag 7, um mês de tratamento. Esse suplemento à base de magnésio vai chegar de presente para você, lembrando que esse aqui trata mais de 300 disfunções do organismo, tá, gente? Massageador e pomada gel 30 ervas também, ó. O massageador tá aqui e a pomada também. Então, aproveita de verdade, tá? Só repassando mesmo, o Biogama Supra, além de tratar as inflamações do organismo, né? Fazendo um detox no seu corpo, ele trata das dores nas articulações, dores nas juntas. Então, na sua composição, ele tem colágeno tipo 2, condroitina, glucosamina e MSM, que é o enxofre orgânico. Se você jogar aí no Google enxofre orgânico benefícios, você vai ver de verdade uma lista enorme de benefícios, além da vitamina D. Cláudio, eu comecei pela promoção agora nessa entrada, porque eu falei com o pessoal do Biogama Suplementos e tá acabando.
Então, quem aproveitar nesse cupom maravilhoso, totalizando aí 75%, é a chance, de verdade, é agora. Eu sempre falo, né? O pessoal acha que é conversinha de propaganda. Fala assim, olha, aproveita porque vai acabar. E acaba mesmo. Depois não adianta, né? Como disse o Demóstenes aqui, o problema do arrependimento que ele vem depois. Então, assim, não fique arrependido de não ter aproveitado essa promoção. Valeu, Ale. Obrigado. E agora, olha só. Deixa eu... vamos aqui para a última rodada com o Tagliaferro, porque ele precisa sair, tá? E aí... eu recebi aqui várias perguntas no chat. Tem uma pergunta que, é claro, é um tema sensível e eu acho que ele tem aí a curiosidade de muita gente, né? Você recebeu algum pedido específico para quem, por exemplo, fazia críticas às urnas eletrônicas ou que defendia o voto impresso? Havia uma orientação específica para isso? Porque ontem, por exemplo, até a Carmen Lúcia chamou a atenção de um advogado, do advogado Ramagem, simplesmente porque ele fez algumas ponderações e virou o tema tabu. Eu estava vendo a hora que o advogado ia sair preso por estar simplesmente se referindo às urnas eletrônicas. Ele era pautado em cima do artigo 142, em cima de acampamentos na frente dos quartéis, em cima de questionamentos sobre as eleições, questionamentos sobre as urnas, em cima da direita, buscando elementos, candidatos, simpatizantes da direita. Todo o trabalho era feito com base nisso, principalmente quando se referia a críticas às eleições, a críticas ao próprio ministro, a críticas ao Supremo, artigo 142, que é a intervenção militar, e os manifestantes. Todo o trabalho foi pautado somente nisso. Alguma pergunta adicional, pessoal, para eu poder me despedir aqui e liberar o Tagliaferro? A Júlia. Júlia, por favor. Rapidinho, na realidade duas, mas bem rápidas. Uma é se realmente o pedido de Pix que está sendo feito para você é verdadeiro e se as pessoas podem, portanto, colaborar com ele. E segundo é se você viu, Tagliaferro, em algum momento o nome que havia sido sugerido, seja pelo ministro ou por outra pessoa, algum nome vir a ser retirado por algum motivo, por algum tipo de articulação interna ali. Como assim algum nome retirado? Só para entender um pouco melhor a sua pergunta. Essa lista com os nomes chegavam para vocês levantarem os elementos, certo? Para que depois viessem ser abertos processos em relação a essas pessoas. Você já viu algum desses nomes sugeridos não virar processo ou então ser retirado de alguma lista? Na verdade, não vinham listas, vinham postagens, encaminhavam postagens, ou só um nome, entendeu? Mas, assim, se foi retirado ou não, dali para frente eu não tinha acesso. A judicialização disso não era comigo, então eu não sei. Tive de precisar isso. Com relação ao Pix, é uma campanha que o Pitoli está fazendo lá para ajudar minha família no Brasil. Eu sei que é uma campanha verdadeira, mas é uma campanha que ele está fazendo para minha família no Brasil ser amparada, justamente porque Moraes bloqueou tudo, inclusive o alimento das minhas filhas. É assim mesmo. Daqui a pouco ele manda prender suas filhas também, porque ele não respeita nada. Ele vai em cima dos filhos, persegue filho, ele amplia as punições para familiares, para amigos. É uma coisa assim vexatória e que a gente vem denunciando, apesar do silêncio, da omissão de muitos coleguinhas. Só uma curiosidade, Tagliaferro. É claro que o Jair Bolsonaro era o grande, vamos dizer assim, o alvo principal dessas ações todas. Quem era o segundo? Tem um top 3? Na verdade, não existe um top 3, não. Existe todos no mesmo nível. Né? Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Ludmilla nem tanto, ela foi perseguida, mas um pouco menos. Eustáquio, Jair Bolsonaro, Daniel, que você sabe a situação que ele está. Esses talvez fossem os top 5 aí do cardápio de Alexandre de Moraes. Perfeito. Bom, parabéns aí pelo trabalho, pela cooperação com o Senado. Eu acho que ela é fundamental. Toda essa documentação precisa ser oficializada e a gente fica no aguardo de outras revelações. Pelo visto, virão muitas ainda. E
cuide-se. Ontem o Flávio Bolsonaro pediu proteção para você. Vamos ver se aprovam essa proteção ou não. Tá joia. Muito obrigado, a gente se encontra por aqui.